Vamos lá. Hoje a gente vai analisar uma tese bem, digamos, provocadora. A ideia de que a dívida soberana não é só uma ferramenta econômica, mas sim uma arma. É uma perspectiva bem particular e a gente vai desdobrar o argumento dela passo a passo. Pois é, a fonte que a gente está usando como base já começa com essa frase forte aí. A proposta é fazer uma releitura completa das finanças internacionais, enxergando tudo como uma forma de conquista silenciosa. Tá, mas como assim? Como um acordo financeiro pode ser comparado a uma arma? Parece estranho, né? Bom, é exatamente isso que a gente vai tentar entender agora, seguindo o raciocínio dessa tese para ver como essa arma seria projetada, implementada e também como seria uma possível resistência a ela. Então, vamos para o primeiro ponto, a emboscada econômica. E olha que curioso, segundo essa linha de pensamento, a armadilha não começa com dinheiro. Não, ela começa com uma ideia. E para explicar isso, a análise volta lá no século XIX, buscando o trabalho do economista Friedrich List. Basicamente, List separava a economia em duas visões de mundo. De um lado, a economia cosmopolita, que é a ideia mais comum que a gente ouve por aí. Livre comércio para todo mundo, mercados abertos e por aí vai. Do outro lado, a economia nacional. E aqui a conversa é diferente. A prioridade é fortalecer a própria casa primeiro, sabe? Desenvolver as próprias forças produtivas antes de sair para competir de igual para igual. E aí vem o pulo do gato dessa teoria, a chamada estratégia de chutar a escada. Funciona assim. Primeiro, uma potência em ascensão se protege. Usa tarifas, subsídios, tudo para blindar e construir suas indústrias. Depois, quando ela já dominou a tecnologia e alcançou o topo, o que ela faz? Começa a pregar o livre comércio para os outros, como se dissesse, agora podem competir. Ou seja, ela chuta a escada que usou para subir. Dentro dessa tese, a ideologia do livre comércio vira a arma para manter a vantagem. Certo. Se a armadilha ideológica está montada, qual seria o motor que realmente drena a riqueza das nações? Para explicar essa parte, a fonte recorre a outro economista, o romeno Mihail Manuelescu. É aqui que a coisa começa a ficar, digamos, matemática. O conceito central de Manuelesco é esse aqui: troca desigual. Essa ideia bate de frente com a noção clássica de que o livre comércio é sempre bom para todo mundo. Manuelesco basicamente disse: opa, peraí, não é bem assim. E por que não seria bom para todo mundo? Por causa dessa diferença gritante de produtividade. O ponto do Manuelesco é que a indústria é, por natureza, muito mais produtiva que a agricultura. Pensa só, tem a tecnologia, a produção em escala, a independência dos ciclos da natureza, é outro jogo. E aqui está o coração do argumento financeiro. Essa diferença leva a uma conta bem injusta. A teoria sugere que pode ser preciso, por exemplo, 5 horas de trabalho agrícola num país periférico para conseguir comprar um produto que levou só 1 hora de trabalho industrial para ser feito num país central. É uma transferência de valor invisível. E essa sangria constante de riqueza gera um déficit estrutural que inevitavelmente precisa ser coberto. Coberto com o quê? Com dívida. Ok, até aqui vimos a parte teórica. Agora, a análise da fonte mergulha num estudo de caso histórico para tentar materializar essa ideia. O Brasil, a partir dos documentos do escritor Gustavo Barroso. Vamos ver como essa dinâmica teria se desenrolado na prática. O trabalho de Barroso é usado para mostrar um padrão que parece se repetir. Vinha uma crise externa, tipo a Primeira Guerra ou a Grande Depressão, e a solução adotada não era interna, era sempre a mesma: buscarem novos empréstimos gigantescos, os funding loans, que só aprofundavam a dependência do país. E os termos desses empréstimos, segundo a fonte, eram duríssimos. O Acordo de 1898 é o mais destacado. Nele, as receitas da Alfândega do Rio, a principal do país, foram dadas como garantia. Mas a parte mais chocante da análise é a que aponta a obrigação de o governo queimar o próprio dinheiro, o papel moeda nacional. O objetivo? Fortalecer a taxa de câmbio para beneficiar os credores estrangeiros, mesmo que isso esmagasse a economia local. Para Barroso, isso não era só uma política econômica ruim. Era um mecanismo exato, passo a passo, para transformar um Estado soberano no que ele chamava de colônia de banqueiros. Bom, depois de apresentar todo esse problema, a tese da fonte também propõe uma estratégia de resistência, uma insurreição. E para isso, a inspiração vem fortemente de conceitos geopolíticos atribuídos a Mao Tse-tung. O conceito principal aqui é o de tigre de papel. É aquela figura que parece imensa, ameaçadora, invencível, mas que na verdade é frágil, não aguenta um desafio real.
A fonte aplica essa metáfora ao sistema financeiro internacional. Ele parece todo-poderoso, mas sua força depende inteiramente da cooperação e da obediência dos explorados. Então, a contraofensiva proposta na obra passa por buscar autossuficiência, construir alianças com outros parceiros e, o mais importante, uma recusa radical em continuar jogando o jogo da usura internacional. É uma afirmação da soberania política acima dos contratos financeiros. E essa matriz aqui amarra o argumento todo, ela sintetiza o raciocínio. De um lado, em cada dimensão econômica, produtiva, financeira, a gente vê o mecanismo de dominação. E do outro, a estratégia de insurreição correspondente, o livre comércio de liste combatido com a economia nacional, a especialização agrária de Manualesco com a industrialização forçada e por aí vai. É um mapa do conflito e da solução, tudo dentro dessa tese específica. No fim das contas, a fonte que a gente analisou desafia a olhar para além dos balanços financeiros e a questionar a própria natureza da dívida internacional. E a reflexão final que ela deixa no ar é essa: a dívida soberana é uma ferramenta para o desenvolvimento ou um projeto para a dominação?